Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Tivemos uma semana conturbada na política brasileira nos últimos dias, em função de uma nova etapa na Operação Lava Jato. Para falar sobre esse novo momento, nós convidamos o senador Lindenberg Farias. Você pode fazer parte do nosso programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos a jornalista Lisanta Paraguaçu, da agência Reuters, e também Denise Bacotina, superintendente da Agência Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, senador. Boa noite, é um prazer estar aqui, Paulo. Que bom. Senador, eu queria começar falando um pouco do seu passado, uma pergunta inevitável, para quem foi um dos líderes dos Caras Pintadas. Mas eu gostaria de seguir, se eu tentasse comparar um pouco aquele momento que foi a luta pelo impeachment do Fernando Collor com hoje em dia. E nós sabemos que o senhor tinha uma posição, o senhor tem uma posição agora. Agora, muitos dos seus colegas têm todos a mesma posição? Quando você encontra com a turma lá da Uni, os que estavam lá, são todos iguais ou tem muitos que estão hoje descontentes com essa postura que você está tendo? Não, na verdade, veja bem, tem muitas diferenças daquela batalha do impeachment do Collor e hoje com a Dilma. A primeira diferença concreta, o caso do Collor, primeiro teve dinheiro do PC Farias, de empresas do PC Farias, depois de empresas fantasmas, na conta da esposa do Collor, da mãe do Collor, pagamentos de despesas pessoais do presidente. Isso tudo foi comprovado. Com a presidenta Dilma, Paulo, você pode ter a maior discordância do governo da presidenta Dilma, mas ela é uma mulher honesta, uma mulher honrada. Você não vai encontrar dinheiro de empresa nenhuma na conta da presidenta Dilma. Essa é uma primeira diferença. E aqui vale dizer, não é porque você não gosta do governo que é motivo para impeachment. Impeachment, você tem que ter crime de responsabilidade, participação objetiva por parte da presidenta. A outra coisa era o seguinte, naquele momento, o impeachment do Collor uniu o Brasil. Todo o Brasil. Era impressionante. Todos os governadores. Eu me lembro de uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, o governador era o Fleury, com todos os governadores. Então, tinha um consenso na sociedade civil. Hoje, não. Hoje, essa batalha do impeachment divide o país. Eu estou muito preocupado com o clima de radicalização que a gente está entrando. A gente está indo um pouco uma situação de polarização parecida com Venezuela. Isso não é bom para o Brasil. Está prejudicando a economia, porque se a gente não para essa crise política, é impossível recuperar a economia. Então, eu acho que são situações completamente diferentes. Então, eu conheço muita gente que esteve à frente daquele processo do impeachment, que está contra. O Marcelo Lavené, que era o presidente da OAB, na verdade, quem assinou o pedido do impeachment do Collor foi Marcelo Lavené e Barbosa Lima Sobrinho. O Marcelo Lavené mostra muito essas diferenças. Hoje é um dos grandes lutadores contra o impeachment da Dilma, porque a situação é completamente diferente. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o senador Lindenberg Farias. Luiz Lindenberg Farias Filho é paraibano, de João Pessoa. Ainda cursando medicina da Faculdade Federal do Estado, que não chegou a concluir, começou a militância política no PCdoB, chegando até a presidência da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Esteve à frente dos Caras Pintadas em 1992, que pediam o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. A carreira política continuou no Rio de Janeiro. Em 1994, foi eleito deputado federal pelo PCdoB. 3 anos depois, foi para o PSTU, partido por onde não conseguiu se eleger para deputado federal e nem estadual. Em 2001, se filiou ao PT e conseguiu retornar à Câmara. Foi eleito em seguida prefeito de Nova Iguaçu, ficando por 2 mandatos até 2010. No ano seguinte, chegou ao Senado, sendo campeão de votos no Rio. É um dos críticos da forma como a Operação Lava Jato tem sido levada, já que cobra que todos os citados sejam investigados. Crítico de medidas do governo Dilma, tem convocado a militância às ruas e, sobre a Lava Jato, afirmou: está cheio de ladrões, delatores que estão cheios de dinheiro e vão para casa, basta delatar o PT. Bem, senador, no dia 13, a oposição convocou uma grande manifestação em várias cidades do Brasil. Algumas pessoas que apoiam o governo também pretendem ir para as ruas no dia 13. Você acha que pode haver um confronto? Olha, eu espero que não. Deixa eu falar até sobre isso, porque teve alguns jornalistas da Globo que escreveram essa semana falando de uma milícia do PT
chamando inclusive o Exército a ficar de prontidão contra os excessos do PT. Primeiro, nós temos uma larga tradição democrática. Não é da nossa característica da esquerda brasileira conflitos. Muito pelo contrário, nós temos sido vítimas de um fascismo violento. Por exemplo, o velório do Dutra. Dutra foi presidente da Petrobras, um companheiro foi presidente do PT. No dia do velório do Dutra, a gente viu o que aconteceu. Aquilo é um atentado fascista. Uma bomba em frente ao Instituto Lula. Eu até reclamei da Marina, eu tenho muito respeito pela Marina, mas a Marina esses dias falou de milícia do PT. A Marina conhece a nossa história, sabe que nós não somos disso. Na verdade, a violência está sendo incitada por outros. Tem grupos fascistas em torno do Bolsonaro que estão convocando essa passeata do dia 13 com armas em punho. Ontem, um secretário adjunto do governo do estado do Rio Grande do Sul colocou uma declaração no seu post falando que petista tem que ser tratado com tiro, cacetete e bomba. Então, veja bem, nós estamos sendo vítimas disso. Vários de nossos representantes, antes de ontem, o ministro Jacques Wagner aqui, num restaurante. Então, nós temos uma tradição democrática, a gente não quer confusão, a gente quer sim ir para as ruas. E nós vamos para as ruas. A Frente Brasil Popular está chamando o ato para o dia 18. Agora, tem gente, e isso acontece, surge espontaneamente, tem gente, por exemplo, em São Paulo, que está convocando uma atividade cultural na Praça Roosevelt. Não é ali do lado da Paulista, é no outro lugar. Querem fazer um evento com atrações. Isso a gente não dá para controlar, mas PT, CUT, MST, Frente Brasil Popular, está chamando o ato para o dia 18. Nós não queremos incendiar o clima desse país. Já teve a posição do juiz Sérgio Moro em relação ao Lula, que incendiou esse país. E nós vamos entrar depois para falar desse assunto, porque eu acho que foi uma grande arbitrariedade. Foi uma... Vamos entrar depois. Tá. Vamos lá, Alessandra. Senador, tem como não incendiar o país nesse momento, quando você tem um clima, assim, um radicalismo dos dois lados, mas até a gente pode até dizer mais dos opositores do governo? O que aconteceu é o seguinte, nós estamos enfrentando uma coisa nova, porque, na verdade, a oposição não aceitou o resultado das eleições. É preciso que se diga. Desde o começo. O Aécio questionou o TSE, uma coisa absurda ali no começo, e criaram um clima de tensão e de paralisação desde o começo. E agora, nesse momento, vale dizer, nós estamos no meio de uma crise econômica grande, as pessoas estão preocupadas com suas vidas, o desemprego está crescendo. Nesse momento, a gente tem que conseguir construir alguma saída. Você sabe que hoje, o PSDB e o DEM, a oposição, na Câmara e no Senado, decidiram obstruir os trabalhos legislativos, enquanto não fosse instalada a comissão do impeachment. Gente, concretamente, isso aqui é apostar no acirramento da polarização, na continuidade de um fla-flu político, né? E passa a ideia, eu acho que o PSDB está dando um tiro no pé, porque passa a ideia para o povo de que ninguém está pensando no Brasil. Passa a ideia para as pessoas, eu tenho escutado muita gente nas ruas dizer isso, olha, tem que parar essa briga um pouco, vocês têm que ter uma pauta para melhorar a situação econômica do Brasil. Então nós estamos numa polarização gigantesca, o clima também no parlamento é um clima parecido com o das ruas, de acirramento, né? E eu acho, sinceramente, que uma coisa a gente tem que preservar. O respeito do resultado eleitoral, das regras democráticas. A presidenta Dilma foi eleita, gostem ou não, mas o impasse está colocado aí. Porque a oposição não quer nem votar nada enquanto não caminhar a questão do impeachment. Para eles só tem uma saída, o afastamento à força da presidenta da República. Eu acho que isso aumenta muito o impasse. Então a gente tem dito que esse movimento é um movimento, no nosso ver, golpista, e o que a gente está tentando fazer é o respeito das regras democráticas e do mandato da presidenta Dilma. Agora, quando fala em arrumar uma saída para a economia, para a situação econômica, que realmente é um drama, e assim, eu também tinha ouvido nas ruas pessoas falando, poxa, mas tem que fazer alguma coisa, quer dizer, essa sensação de que tem a briga política está excedendo, né? O que seria uma luta política normal, saudável e tudo isso. Agora, no próprio debate econômico, tem diferenças de todo lado. Mesmo dentro do bloco do governo, tem uma posição que o senhor defende, claro, que é uma posição, vamos dizer assim, mais próxima da história do Partido dos Trabalhadores, mais próxima assim. E o governo está com propostas assim, de fazer várias, vamos chamar assim, várias acenos, várias concessões para os adversários. Quer dizer, só aí a gente já vê que é um imbróglio.
Porque na hora que for votar, vai ser complicado. Como é que é? Olha, quando a gente fala da recessão, tivemos uma recessão de 3,8% no ano passado. E nesse ano, tudo indica que vamos ter uma recessão do mesmo tamanho. Tem várias questões aqui. A crise política interfere? Interfere muito. Se não dermos jeito nessa crise política, se não pacificarmos um pouco isso, não tem jeito de melhorar. Atinge as expectativas. Várias consultorias econômicas, dos 3,8, a LCA Consultoria, por exemplo, fala que 2 pontos foi da Lava Jato. As consequências, muitas empresas estão paralisadas, todo o setor de petróleo e gás está paralisado. E tem um ponto que, ao meu ver, foram erros do governo da presidenta Dilma. Né? Ao meu ver, foi um grave equívoco ter escolhido Joaquim Levy, que fez uma política de ajuste fiscal ao mesmo tempo que aumentava juros. Paulo, no ano passado, era um ajuste burro. Eles fizeram um contingenciamento de 100 bilhões, só que só com a elevação da taxa de juros, a gente aumentou de 2014 para 2015 mais de 200 bilhões o pagamento de juros. Nós pagamos 300 bilhões em 2014, em 2015 foram 500 bilhões. Então ele fez o ajuste, a economia entrou em recessão e o déficit aumentou. Vale dizer que o tal do déficit aqui, de 10,8% do PIB, 8,5% foi de pagamento de juros. Então deu errado e nos colocou nessa recessão. O que é que a gente tem dito nesse debate? Tem caminhos. Nós estamos apontando o caminho escolhido pelo presidente Lula em 2008 e 2009. O que é que fez o presidente Lula ali? O presidente Lula, em 2008 e 2009, aumentou gastos, sim, do Estado, em investimentos e gastos sociais. Os gastos sociais aumentaram 10% entre 2008 e 2009. É o que o Lula diz o seguinte, colocar dinheiro na mão do pobre. O dinheiro na mão do pobre, o pobre compra, estimula a economia. Também, o que é que nós fizemos? Com todas as críticas que temos ao Meirelles, em 2009, ele baixou os juros de 13,75% para 8,75%. E botou os bancos públicos para oferecer crédito. Nós conseguimos sair da crise. O caminho que a gente não concorda, e a gente está tentando convencer a presidenta Dilma, que é a questão central do país na economia hoje, mais importante que o ajuste, é o crescimento econômico e a proteção do emprego. Porque com a economia desacelerando, você não melhora a situação fiscal. Então, é preciso, mesmo que no primeiro momento você aumente a dívida, quando a economia recupera, você melhora a situação fiscal. Você sabe quem foi que mais diminuiu a dívida no país? Foi o Lula. Ele pegou a dívida líquida em 60% do PIB e caiu para 36%. Por quê? Porque a economia cresceu. Então, a gente está querendo, no diálogo com a presidenta Dilma, que ela escute também esse outro caminho que é possível ser feito. Porque se a gente ficar só nessa tecla do ajuste fiscal, nós vamos aprofundar a recessão econômica no país. Agora, senador, isso já foi tentado, né? O governo, a presidente Dilma já reduziu os juros do primeiro mandato, não deu certo. Já tentou aumentar os gastos, também não deu certo. A continuidade daquela política de 2008, que deu muito certo em 2008 e 2009, foi o que levou a isso que a gente tem agora. Não. O que fazer hoje para mudar essa situação, para voltar a crescer? Tem uma diferença essencial entre o que fez Lula em 2008 a 2010 do que fez Dilma em 2011 a 2014. O Lula foi o quê? Era investimento direto do Estado, aumentando o dinheiro da mão do pobre, gasto social, e aumentando investimento público. A Dilma mudou isso. A Dilma achou que a gente poderia continuar um novo ciclo de crescimento pelo lado da oferta, pelo lado das empresas. Então, o que é que ela fez? A desoneração gigantesca para as grandes empresas, que não investiram. Por quê? Porque a economia estava desacelerando. Então, foi o contrário, não deu certo. Nós gastamos muito numa política que não teve resultado. Na verdade, é o seguinte, o empresário, para investir, ele tem que saber que a pessoa vai comprar do outro lado. Como ele via que não ia comprar, sabe o que ele fez com a desoneração? Pôs no bolso. Pôs no bolso o dinheiro. E o que fazer agora para mudar isso? O que fazer agora é o seguinte, não tem jeito de resolvermos sem enfrentarmos, ao meu ver, que é a grande questão do país. Você sabe que o candidato Bernie Sanders, que está incendiando, dificilmente vai ganhar da Hillary. A Hillary já abriu. Já abriu uma diferença. Mas eu diga lá. Estou encantado com o Bernie Sanders. Estamos vendo. Mas o Bernie Sanders é o seguinte, ele coloca centro em Wall Street. Aqui o nosso centro, sabe qual é? É a política do Banco Central de juros altos.
Nós temos a maior taxa de juros do mundo. E você diz, é por causa da inflação? Não é. Porque a nossa inflação não é de demanda. A nossa inflação foi centralmente energia elétrica, gasolina, que são preços administrados, e alimentos. Mas o que acontece hoje no Brasil? É que tem muita gente que ganha dinheiro com esses juros altos. É a grande aliança política que existe nesse país, não é só o sistema financeiro. Os maiores empresários do país, todos, das 250 maiores empresas, 247 tem departamentos de planejamento financeiro que fica olhando, ó, joga título da dívida pública. Porque você está dando 14,25, tem título de 15, tem título de 15,5. Onde é que tem isso no mundo? Sabe quanto foi pago no ano passado? 500 bi. Mas eu vou te fazer... Sabe quanto é o orçamento da saúde? 100 bi. Mas eu vou te fazer uma da pergunta. educação, 100 bi. Mas, senador, Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper. Mas é que é o seguinte. A tentativa de simplesmente baixar os juros foi feita em 2011. Começou e a reação do empresariado foi o quê? De Não reclamar. brinco mais. A reação não dele foi não investe, brinco tira mais. dinheiro do mercado, tira dinheiro Não, do mercado, mas também não investe. não tira dinheiro não, é erro. Deixa eu te contar. Ali esse problema não deu errado em 2012. A presidenta Dilma baixou, sobrou dinheiro. Porque quando a gente baixa a taxa de juros, o Estado economiza muito. Tem um impacto fiscal bem menor. Naquela época, nós chegamos a pagar apenas 4% do PIB de juros. Hoje nós estamos em 8,5%. Sobrou dinheiro. O problema é que a opção dela foi a opção errada. De apostar esse dinheiro que sobrou na desoneração das grandes empresas. Ali não deu errado. Houve sim uma pressão política que eu acho que ela cedeu. Esse foi o problema. Uma pressão política. Tem até um artigo muito interessante do André Singer, cutucando a onça com varas curtas. E que ele tenta dizer que naquele momento o governo pensava que o setor empresarial ia gostar daquilo. Só que o setor empresarial ganha muito com isso. Eu acho que teve uma grande pressão em cima da presidenta, dos bancos, das grandes empresas, dos grandes jornais, das grandes revistas, que são financiadas por esse pessoal. E o governo acabou recuando. Acabou voltando A subir taxa de juros em 2013, 2014, 2015. Hoje, quando dizem, temos um problema fiscal, eu digo, problema fiscal são essas taxas de juros exorbitantes. Por que nós somos diferentes? A maior do mundo. Sabe como é que está o Banco Central, os bancos centrais do mundo inteiro? Zero. Juros negativos. Na Europa, juros negativos. Bem, Isso aqui é uma coisa, é uma jabuticaba. Porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Agora a Elisandra vai Mas perguntar. o que ele perguntou é o seguinte, a presidente tentou essa política, tentou o Levi, mudou o ministro, em tese, para mudar a política, mas não consegue mudar a política porque existe uma cobrança do mercado. A verdade é que os programas econômicos do Brasil estão paralisados. Depende do Congresso, mas o Congresso não aprova, não consegue fazer mudanças muito diferentes, não baixa o juro e, na verdade, não faz nada. Eu acho que a presidente está refém de uma lógica que a gente tem que tentar convencer ela a mudar. Primeiro, o seguinte, tem setores no parlamento, e tem uma Agenda Brasil que está sendo construída pelo presidente Renan em aliança com o PSDB, que eu acho que o que essa turma quer é a rendição da Dilma. A Dilma está ali com o problema do impeachment, tem uma turma que diz, tudo bem, nós não vamos para o impeachment, mas vem aqui na minha agenda. Né? E acho que tem uma ilusão na cabeça da Dilma também, que a gente tem que tentar ela convencer, dela achar que, olha, eu estou fazendo um ajuste fiscal. Eu vou fazer a reforma da Previdência. Dela achar que dessa forma ela vai acalmar o mercado e vai diminuir o ritmo de luta política contra ela. Eu acho que ela tem essa ilusão de que ofertando isso vão deixar ela em paz. Não vão. Esse pessoal quer a cabeça dela desde o começo do governo. Mais até do que ganhar dinheiro. Então, por isso que eu digo o seguinte, tem uma questão central nesse momento. Nós estamos num momento de luta política violenta e as ruas vão jogar um papel. A Dilma tem que mudar a agenda dela. Porque, veja bem, tem a discussão da reforma da Previdência. Agora eu pergunto, é esse o momento de entrar nesse debate? Porque o debate é complexo. Tem gente, e eu asseguro aqui, que a Seguridade Social é superavitária, se obedecermos o que está escrito na Constituição. Mas digamos que alguns digam, tem que fazer a reforma. Eu pergunto, é agora? Porque isso, sabe o que isso iria fazer? Atirar nas bases da Dilma. Atirar no movimento sindical que está indo defender o mandato dela. Então, eu acho que nesse momento só tem um caminho.
é de reaproximação da Dilma com o seu programa, o programa que ela foi eleito, com suas bases, para a gente juntos, Lula, Dilma, os movimentos sociais, superarem esse momento difícil que a gente vive da conjuntura. Quando você fala que as ruas vão ter um papel fundamental, o que a gente espera das ruas? Você espera o quê? Porque as ruas, a maior parte dos últimos anos, assim, mais recentemente, teve muitos protestos a favor do impeachment. Teve em 16 de dezembro um protesto muito importante que, a meu ver, mostrou uma outra situação, mostrou um outro lado, né? Na sexta-feira passada, a reação ao depoimento constituição coercitiva do presidente Lula também provocou uma reação e uma coisa muito forte. Mas o que você espera daqui? Você espera assim, um equilíbrio de forças, um choque de forças? Não, primeiro, aquilo que eu falei do Collor. O Collor era União Nacional. Estava todo mundo nas ruas. Não tinha o outro lado. A gente sabe que no começo do ano as passeatas contra a gente eram maiores. A gente sabe que tem desgaste no governo. Nós não estamos deixando de desconsiderar isso. Mas nós temos força de mobilizar a gente, de ir para a rua, de pedir o respeito à ordem democrática. Nós teríamos uma grande fratura se tirarem a presidenta Dilma do poder dessa forma. Isso aqui não é assim. Democracia a gente tem que ter cuidado. Então eu acho, sinceramente, que se não existisse o outro lado, eles podiam ter conseguido construir uma correlação de forças para tirar a Dilma. Mas nós conseguimos, principalmente no final do ano, as nossas passeatas foram maiores. Né? Até porque tem gente que está descontente da Dilma, mas quando olha Michel Temer, PMDB, Eduardo Cunha fazendo isso, será que eu vou nessa mesmo? Tem gente pro domingo dizendo, puxa, será que é isso que a gente quer? Esse clima de confusão no país. Né? Então eu vejo os setores mais... Tem um recuo da oposição, dessas forças que vão reclamar do governo? Acho que são as pessoas comuns, que no começo foram às ruas com muita força e depois começam a refletir. Eu vou para isso, para o Michel Temer assumir? A gente sabe a ligação do Michel Temer, Eduardo Cunha, do PMDB. Isso não inspira confiança nesse processo todo. Eu acho que isso desmobilizou. Né? E acho que agora esse clima de divisão também pode desmobilizar. Quem está animado mesmo, sabe quem está animado mesmo? É a turma do Bolsonaro. Essa turma está enlouquecida, movimentando, mobilizando. Agora, as pessoas, as famílias, eu não vejo que estejam querendo entrar no clima de polarização, nesse clima de acirramento que existe no país. Mas aumentou a adesão às confirmações ao movimento de transição nas redes sociais. O próprio governo diz isso. Eu tive hoje uma pesquisa, um estudo em cima da internet, que quem mandou foi o Alberto Carlos Almeida, cientista político, escreveu a cabeça do brasileiro. E que disse o seguinte, ele mostrou o gráfico para mim, eu posso até depois aqui no telefone mostrar a vocês, que está muito abaixo do que foi no passado. Não, está abaixo do que foi no passado, mas aumentou em relação às últimas semanas. Isso aí, a tendência é aumentar. A tendência é aumentando até sábado, mas em relação às outras manifestações... Não se espera uma repetição do ano daquelas passado, anteriores, a 1ª de março, aquela que foi aquela gigantesca. Entendeu? Mas eu acho que não havia também... Depois da condução coercitiva do presidente Lula, parece que teve uma reação do PT e das esquerdas. O que estava acontecendo? As esquerdas estavam um pouco envergonhadas, talvez, uma certa dificuldade, desmobilizadas, de defender um governo que, no meio de uma crise econômica e também com tantas denúncias que envolveram tanta gente. Olha, deixa eu te contar. Aquele dia lá, daquela sexta-feira, tem muitas coisas a serem explicadas. Primeiro, como é que Bolsonaro estava em Curitiba? Sabia que ele foi para lá, né? De manhã cedo estava em Curitiba. A notícia que tinha... vazamento, né? A notícia, claro que vazamento. A notícia é que tinha um avião da Polícia Federal taxiado ali em Congonhas. Pronto. Eu acho que eles fizeram um teste e podia ter gente esperando o seguinte. Tinha gente achando que o povo ia de verde e amarelo nas ruas prender o Lula. E houve o contrário. Porque o que houve foi uma grande violência. E nós saímos às ruas com muita indignação. Eu sei que depois a gente vai abordar esse tema, porque eu quero falar da ilegalidade, de como aconteceu aquilo. E as pessoas não esperavam. Olha, foram 1.500 cidades que tiveram manifestações. Grandes, pequenas? De todas as cidades. As pessoas saíram, elas se reunindo nos sindicatos, em tudo que é lugar. Teve um ato do Sindicato dos Bancários de São Paulo, foi um ato gigantesco. Foi um ato que o presidente Lula estava em casa
quando soube do tamanho do ato, voltou para lá. Então teve uma reação nossa muito forte. E teve uma coisa importante. Setores que não são ligados a gente. Ministro do STF, Marco Aurélio Mello. 2 ministros do Fernando Henrique Cardoso. José Gregori, que foi ministro da Justiça. Paulo Sérgio Pinheiro, ministro de Direitos Humanos. Paulo Sérgio Pinheiro disse o seguinte, olha, isso aqui, tivemos a República do Galeão, na época de Getúlio Vargas. Quiseram repetir com a República de Congonhas. Faz uma declaração duríssima, porque aquele ato foi um ato ilegal. Condução coercitiva, nós temos o artigo 260 do Código de Processo Penal. Condução coercitiva só pode existir quando a pessoa é intimada e se nega a depor por 2 vezes. Bem, bom, vamos fazer um rápido intervalo. Nós voltamos instantes com o senador Lindenberg Farias, analisando o atual cenário político. Não saia daí. O Espaço Público está de volta e discute a cena política do país com o senador Lindenberg Farias. Vamos fazer agora algumas perguntas que chegaram a nós pelas redes sociais. Douglas Teodósio manda pelo Twitter. Senador, como lidar com o partido aliado tão dividido como o PMDB? Que rumos o PT deve seguir? Olha, eu acho que a gente não pode ficar refém do PMDB. Eu tenho dito isso, tem que tentar construir um outro tipo de governabilidade. É claro que a situação hoje é uma situação tensa, que tem que ganhar parte do PMDB e tem parte do PMDB na Câmara, mas é uma relação muito instável, né? O PMDB do Senado é um PMDB que está apoiando a presidenta Dilma, mas está querendo impor uma pauta que é um problema. Pré-sal foi isso, né? A gente ia ganhar aquela votação do pré-sal, né? Que é ia ganhar, nós tínhamos maioria. Eu estava na Ia ganhar, não ia deixar o governo mudou de posição. De manhã estava com a posição, 6 horas da tarde estava com outra. Sabe o que foi aquilo? Pressão do PMDB do Renan. Então eles usam aquilo em cima de uma pauta. Eu, sinceramente, essa questão do pré-sal para mim é uma questão muito importante, porque foi um grave equívoco que a gente cometeu ali, que o Senado cometeu, não a gente. Porque, na verdade, o preço do barril de petróleo hoje, Paulo, eu já acabei entrando em outro assunto, está $30 o barril. Você tirar a Petrobras da condição de operadora única e dos 30% que ela tem direito, eu resumo dizendo assim, é entregar o pré-sal a preço de banana para as multinacionais de petróleo. Então essa relação com o PMDB é uma relação muito instável, muda de uma hora para outra, né? E não tem alternativa ao PMDB? Tipo, o governo tentou, no começo do segundo mandato, fazer uma alternativa com o PSD, mas não existe uma alternativa. Teria alternativa, só que um momento de crise como essa que a gente está vivendo, o governo tem que conseguir dialogar com a parte do PMDB. Nesse momento de crise. Agora, a gente não pode ficar dependente dessa aliança ad eterno. Nós, o PT, eu defendo isso. Mas toda a base do governo, ela é instável hoje, né? Com exceção do PT, que é o partido do governo, os outros, a maior parte também está trabalhando ali em troca de cargo, não é só o PMDB. Só que o PMDB é o maior partido da base. É uma base instável. No meio dessa crise... É uma base instável e cada vez mais difícil de controlar, porque tem 33 partidos. É uma maluquice, cada hora surge mais partidos. Agora o Partido da Mulher Brasileira, que não tinha uma mulher. Exato, que puseram uma agora, né? Puseram uma mulher. Acharam ali, uma cota. Olha, Marcelo Desoni pergunta pelo Facebook. Por que, em quase 15 anos de governo petista, não se buscou democratizar a grande mídia, herança da ditadura e uma das mais concentradas do mundo? Ele está certíssimo. Aqui nós temos que fazer nosso meia-culpa do governo. Primeiro, nós tínhamos que no primeiro ano do governo Lula ter acabado com o financiamento empresarial de campanha. Isso teria resolvido metade dos problemas que a gente está enfrentando hoje. Segundo, tinha que ter feito a democratização dos meios de comunicação. Tinha que ter feito essa reforma. E como faria essa reforma? Como faria? Hoje, na verdade, a gente está sofrendo com isso, todo mundo está sofrendo. Nós temos uma posição de uma Rede Globo claramente partidarizada, conduzindo em aliança com agentes do Estado, setores do Ministério Público, da Polícia Federal, do Judiciário. Essa campanha, que é uma campanha, ao meu ver, de tentar derrubar um governo. É a Rede Globo que está à frente. É impressionante, é uma campanha. Com o presidente Lula, é um processo de criminalização permanente, insistente, dia a dia. Não dá para assistir Jornal Nacional mais.
Então, a gente perdeu a oportunidade de criar um processo de discussão na sociedade para acabar com os monopólios, para democratizar de fato os meios de comunicação. Esse foi um dos maiores erros nossos. Outros problemas que nós não enfrentamos e temos que enfrentar hoje é taxar os mais ricos. No Brasil, quem paga imposto são os mais pobres. Mais de 50% dos impostos são impostos indiretos. Então, resumindo, no Brasil, quem paga imposto mesmo são os pobres e a classe média. Os muito ricos, você sabe que tem uma coisa aqui no Brasil que chama distribuição de lucros e dividendos. Só 2 países do mundo não tributam lucros e dividendos. Brasil e Estônia. Aqui era 15%, até 1995, quando Fernando Henrique tirou. Hoje, quando você é funcionário público, você recebe R$6.000, você paga de imposto de renda 27,5%. Se eu sou um empresário, sócio de uma empresa, e ganho 400 mil por mês, sabe quanto eu pago de imposto de renda? 0. 400 mil por mês de lucros e dividendos. De lucros e dividendos. Exatamente. É distribuição. Exatamente. Então, teve muita coisa que a gente não fez, foram erros, que eu acho que a gente não estaria nessa situação se a gente tivesse feito desde o começo do governo. Edmilson, BCI, pergunta pelo Facebook. Se o Brasil é uma democracia, como o governo Dilma consegue governar com 9% de popularidade? Mas olha, a democracia tem algumas regras. Tem a regra eleitoral, que você é eleito, e você tem um mandato de 4 anos. Eu fui prefeito de Nova Iguaçu. Eu fui eleito com uma expectativa enorme. As pessoas achavam, puxa, ele vai mudar tudo. E Nova Iguaçu tinha 50% da cidade, que eram as pessoas pisando na lama, o esgoto a céu aberto. E eu não consegui fazer tudo aquilo no começo. A minha popularidade caiu para ótimo e bom 12%, 13%. Eu acabei, sabe com quanto? Com 65%. Porque eu tinha ali um mandato de 4 anos. Então não tem nenhuma cláusula em algum lugar, se você cair tanto de popularidade, você vai para fora. Não é assim. Não é assim. Até porque quem mede a popularidade? Né? Pois é, não é assim, não é esse processo. Então eu acho que a gente tem que ter calma com as regras democráticas. Não é governo impeachment não é solução para governo impopular. O senhor disse que tem tentado conversar com a presidente Dilma para ela mudar a política econômica. Como são essas conversas? Isso nota alguma abertura para que isso aconteça? Então, não só eu, tenho a bancada de senadores, mas muito o presidente Lula, o presidente Rui Falcão. O PT tirou uma posição agora que fala muito nisso. Esse caminho que eu falei sobre o Lula, aumentar gasto social, baixar a taxa de juros, né, tributar os mais ricos. Essa é a nossa pauta. Né? Então tem um processo de diálogo aí com a presidenta Dilma que a gente espera que evolua. Eu acho que a ilusão foi aquilo que eu falei. Ela acha que pode oferecer nessa pauta. A pauta oposta, né? A pauta oposta, acalmar o mercado e pacificar o país. Ela não vai fazer isso. Ela está convencida disso já? Que aquela primeira política... Eu não posso te dizer isso. Não posso te dizer isso. A gente está na luta. Eu espero que ela, nesse primeiro momento, ela se convença primeiro que não é hora de pautar a reforma da Previdência. Porque isso seria um problemaço. Porque isso seria dizer para o Wagner, que é o presidente da CUT, os caras, se tiver isso, fica confuso, porque eles vão fazer manifestações contra a reforma. Como é que eles vão defender a Dilma e se confrontando no principal projeto do governo? Então esse é o nosso maior esforço agora, dizer, olha, segura um pouco, vamos nos concentrar na luta contra o impeachment para superar essa situação e no emprego, no crescimento do emprego e da economia, porque eu não tenho dúvida de dizer a você que o problema da popularidade de Dilma está ligada muito ao baixo crescimento da economia. E aí eu queria justamente, exatamente, você está falando uma coisa que eu acho que está certa, mas eu queria perguntar assim, como é possível, como é que faz para defender um governo com base no critério democrático, que é o critério essencial, né, o respeito à democracia, o respeito à Constituição é essencial, mas ao mesmo tempo tendo esse abismo aí, que é a Previdência, que é uma política econômica com a qual o partido está em desacordo. Você acha que isso dura? Você acha que isso vai... Não, olha, deixa eu te contar. Houve uma mudança no quadro. Qual foi a mudança no quadro? Essa condução coercitiva do Lula. Antes disso, sinceramente, eu estava achando as coisas muito difíceis. Porque parecia que o governo ia tentar construir uma outra coalizão. Porque reforma da Previdência tem uma reforma fiscal que, em tese, em momento de desaceleração econômica,
podia congelar até a política de valorização do salário mínimo. Não, isso pra gente é sagrado. Estava ali, né? Isso pra gente Foi anunciado. Foi anunciado. O governo votou contra a gente do pré-sal. Então eu estava vendo o seguinte, parecia um caminho de distanciamento com a gente. Era isso que parecia. Com a condução coercitiva do Lula, o quadro muda. Né? E a gente teve o encontro da Dilma com o presidente Lula. E eu acho que a Dilma vai ter juízo de que, que ela tem que estar junto com as bases dela. Somos nós que defendemos ela. Ela tem que estar junto com esse pessoal. Para fazer o quê? A economia crescer, recuperar empregos. Nós temos que ter medida de estímulo à economia. Então, é uma situação muito complexa da conjuntura. A reação à condução coercitiva é muito mais do que uma reação à condução coercitiva. Pode ser uma reação sobre o conjunto do governo. Claro, eu acho. Isso uniu o governo e o PT. O governo, uniu o governo. O governo só não muda se tiver completamente cego. Porque o que nós vamos ter aqui no país, não se engane, nós vamos ter 3 meses, porque eles vão à frente com o processo do impeachment, 3 meses de mobilização de um lado e de outro. Uma situação do país muito dividido. Não é possível que a presidente Dilma, num momento como esse, decida brigar com sua base. É uma cegueira tamanha que eu acho que eles vão corrigir. Porque não tem sentido. Essa é a minha esperança, viu? Essa é a minha esperança. Até agora não houve sinais claros disso. Essa é a minha esperança, porque qual é o prejuízo se ela não fizer isso? Ela vai mobilizar os defensores dela. Daí Você viu a nota do MTST, do Guilherme Boulos? Uma nota dura em cima disso. Aí você vai desestimulando as pessoas a saírem para as ruas. Entendeu? É hora de ter juízo. Entender a gravidade da crise. O enfrentamento que vamos ter nessa questão do impeachment. Senador, você está falando justamente desses próximos 3 meses. Já tem gente dizendo, inclusive dentro do PMDB, que vota o impeachment até julho. Que é o momento que o país não aguenta o governo como está até além de julho desse ano. Mas vota pelo prazo também. Porque agora está o seguinte. O Supremo decidiu, teve o acórdão do rito. Tem 5 dias para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, apresentar os embargos. O Supremo vai decidir e vai ser instalada a comissão. Então, vota até junho pelo prazo legal. Sim, mas vota para tirar o presidente. Que hoje já tem uma mobilização dentro do Congresso para tirar o presidente. São muitos votos. Uhum. Na verdade, eles têm que ter 372 votos. Isso é muita coisa. Hoje eles não têm. Hoje na Câmara eles não têm. No Senado também não tem. Né? Eu acho que o Congresso está muito desmoralizado. Uma Câmara presidida por Eduardo... Mas um Congresso desmoralizado também é um Congresso tentado a tomar iniciativas de um certo ponto de vista corretas ou de outro ponto de vista irresponsáveis, apenas para coquetear, né? Com a população, para ficar de bem, né? Para criar uma imagem de que estamos fazendo alguma coisa. Era ela que atrapalhava mais tudo, perigoso, né? E mais propenso a pautas irresponsável assim, né? Como é que você vê a situação do Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha não tem jeito, esse aí... Mas ele vai conseguir se salvar ou não tem jeito? O Eduardo Cunha vai acabar preso, gente. É muita prova, entendeu? É o processo que vai ter. Ele vai ser julgado pelo Supremo, mas vai ser preso. Não tem jeito. É muita coisa, muita prova material. Você acha mas que ele consegue comandar a Câmara até quando? Antes disso acontecer, se é que isso vai acontecer? É um fator de desgaste, desmoralização da Câmara para conduzir esse processo. Isso tirou muita força do pedido do impeachment. As pessoas entenderam como um gesto de chantagem, um gesto revanchista. Enquanto ele estiver na frente, é o Eduardo Cunha. Ele consegue ter uma capacidade impressionante ali de golpes, em contragolpes, ele vai se mantendo. Impressionante a capacidade que ele tem de fazer artimanhas para se manter ali na frente. Eu já não sei mais. Aquele conselho de ética vai, depois volta atrás. Então, não dá para saber, não dá para apostar aqui. Ele vai até abril, maio, junho. Uma coisa eu sei. O destino dele está traçado. Mas é antes de julho, você acha? Isso eu não sei te dizer. O que a gente não sabe é tão complexo que eu não sei te dizer. Não dá para apostar. Mas porque, por exemplo, se tem uma decisão a respeito da presidente, depois o destino dele fica quase irrelevante, né? Fica quase... Exato. A questão é o que acontece primeiro, né? Eu acho que Eduardo Cunha na presidência desmoraliza muito. E acho que esse Congresso está muito dividido, está muito desmoralizado. Eu tenho mais preocupação, sinceramente, que eu acho que seria um absurdo, do mesmo jeito, com o TSE. Porque não dá para um colegiado pequeno de ministros... que nem é a culpa do Poder Judiciário, que né? também seria uma confusão. Aí nós estamos entrando num terreno que nós vamos parar de vez esse país.
Porque vai para o TSE. O governo pode recorrer para o STF. Quanto tempo, eu pergunto às pessoas desse país, quanto tempo nós vamos ficar nisso? Nós temos que pensar nas pessoas, porque o desemprego vai lá embaixo. Esse caminho todo, nós estamos parando. Quando eu falo que é preciso ter responsabilidade, quando eu digo da oposição, o governo tem responsabilidade. Mas a oposição também tem que ter responsabilidade. Esse Aécio parece um garoto mimado que não aceitou o resultado da eleição. Histérico o tempo todo. Isso é um erro. Então, esses caminhos, por isso que eu acho que o TSE, que é onde eu tenho mais medo, o TSE tem que prevalecer o espírito de responsabilidade. Você tem mais medo por quê? Não, porque eu acho que o Congresso está muito desmoralizado. Então, eu acho que O TSE pode... afastar o presidente do TSE pode ser um caminho que eles escolham. Agora, volto a dizer, a gente para esse país completamente. Vai ser uma guerra jurídica e é muito esquisito um colegiado pequeno de ministros colocar para fora uma presidente eleita democraticamente. Né? Eu acho que seria um trauma violento na nossa democracia. Agora, em termos de economia, o país já está parado, né, em termos de investimento. E para o investimento privado fazer suas ações, que é o que vai gerar emprego e consumo e renda, é preciso um sinal de estabilidade política. De onde virá isso? Não, essa é a minha preocupação. Eu digo que tem várias coisas aqui em curso. Eu digo, primeiro, a luta política. A gente tinha que, de alguma forma, votar logo esse impeachment e resolver. E essa oposição, a gente derrotando o impeachment, eles têm que aceitar isso. Construir uma agenda, se preparar para 2018. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as operações da Lava Jato. Eu falei que de 3,8%, não sou eu que estou falando isso, são os institutos. Inclusive, um consultor tucano fala isso, Géser Oliveira, que é um grande economista e que é ligado ao PSDB. Esse ano valeu 2 pontos. O que a gente quer? Tem que investigar tudo, continuar as investigações. Só que tem que parar com o espetáculo, com a tese da crise permanente. Porque é isso que a gente vive. O Moro tem um problema. Ele tem um artigo dele lá atrás que ele publicou, em cima da Operação Mãos Limpas, que ele escreve. E é mais ou menos o que ele está fazendo agora. Ele diz que para a operação manter, tem que ter uma aliança com a mídia, decisões com impacto forte. Vazamento. Só que isso vai criando uma situação de paralisia completa. Ele tem que fazer uma investigação sóbria, tem que ir em frente, ninguém quer pare nada não. Mas é preciso ter cuidado, porque as maiores empresas do Brasil estão numa situação dificílima. A gente tem que ter os acordos de leniência, porque o empresário tem que ser preso, mas tem que salvar as empresas, foram grandes empresas nacionais. E por último, tem que ter medidas de estímulo à economia. Aí é onde eu acho que a presidenta Dilma tem que mudar, tem que baixar essa taxa de juros. Baixando a taxa de juros, tem espaço fiscal para aumentar o gasto social, para investir um pouco mais. Então, é uma mistura de várias questões aqui que a gente tem que fazer para recuperar a economia. A minha preocupação é muito com o Brasil hoje. Se a gente não fizer nada, o Brasil hoje está sendo conduzido pela Operação Lava Jato, totalmente. Nós podemos ter a maior depressão da história do país, perdermos muito com destruição de empresas que acumularam em tecnologia. Tem um grande retrocesso. Eu, sobre a Lava Jato, viu, Paulo, já entrando, primeiro a gente quer dizer uma coisa aqui. Nós não somos contra, nós queremos que se investigue a todos. Quais as preocupações que nós temos? Primeiro, o respeito à legalidade. Aquela condução coercitiva foi um abuso, uma ilegalidade, que foi feita contra o ex-presidente. Imagina o que está sendo feito aí. Os vazamentos, também vazamentos ilegais. Você às vezes destrói uma honra de uma pessoa com vazamento ilegal e você vaza para um lado, não vaza para o outro. Você lembra da véspera da eleição? Né? Que vazaram uma coisa do Youssef? Vazaram. Eles sabiam e depois nunca se disse. Lula e Dilma sabiam. Agora, o Youssef tinha falado do Aécio. Tinha dito que o Aécio recebia propina de Furnas. Aquilo não vazou. Vazou para o Lula e para a Dilma. A outra coisa, prisão preventiva. Nós não podemos aceitar você ter prisão preventiva de 9, 10 meses para forçar a fazer delação. O Instituto da Delação é um ato voluntário da pessoa que negocia com as autoridades. Hoje isso é quase tortura. Você deixa preso e diz, olha, delata. E hoje, delata alguém do PT. Delata o Lula. É assim que está acontecendo. Né? Na tortura, tinha tortura na época da ditadura para ter delação também. Isso é uma prática medieval.
A outra coisa que tem que ter, e aí a nossa crítica grande, é a seletividade. Por que não se investigam tucanos no Brasil? É impressionante. Eu fico falando na tribuna porque nos deixa indignado. Porque quando fala alguém de alguém do PT, tá logo na televisão, sai logo na TV Globo, investigado, bota lá foto, bota tudo. Agora eu faço uma pergunta, eu queria que vocês me respondessem. Por que Aécio, que já foi delatado por 3, não abriram o inquérito contra ele? Posso fazer uma pergunta para o Rafael Vasconcelos? Manda uma pergunta pelo Facebook. Senador, já foram executados 117 mandados de condução coercitiva pela Lava Jato. Não houve nenhuma crítica até agora. Por que só agora? Como o senhor vê esse tratamento diferenciado, vamos chamar assim, entre os outros e o presidente Lula? Não, teve muita gente fazendo, tem muita gente, Rafael, né? Isso. Tem muitos advogados hoje no país, juristas, que estão fazendo essa crítica desde lá de trás. É claro que com o presidente Lula, a questão toma mais força. Agora, esse argumento parece o seguinte, não, se eu cometi 17 crimes, vale o crime. Né? Isso não vale. Os 117 foram ilegais. Não podiam ter. Porque parece que o argumento é assim, ora, se já fizemos 117, por que não fazer mais agora? Que privilégio é esse? Que privilégio é esse? Isso é um absurdo. É praticamente a mesma coisa. Se eu cometi 117 crimes, vai valer o crime? Vai valer a ilegalidade? Não pode. Foi uma violência, um espetáculo. E sabe o que o Lula me disse? Ele respondeu as mesmas perguntas que tinham sido feitas em outros depoimentos. Não teve nenhum fato novo. Era um espetáculo. Talvez para mobilizar para o dia 13. Muito estranho aquilo que aconteceu. Então o que a gente quer é o respeito às regras. Porque todos nós temos que obedecer às leis. Agora, o Ministério Público, o Poder Judiciário tem. Eu defendo, e aqui não estou fazendo nenhum ataque às instituições. Tem muita gente boa no Ministério Público, no Poder Judiciário, mas eu estou dizendo que tem um excesso aqui que pode levar a gente para um caminho perigoso. Princípios de Estado de exceção. Um ataque ao Estado democrático de direito. A Constituição e a lei têm que valer para todos. Não se pode relativizar isso. E o caso da seletividade é muito grave também, viu? Quando eu falo dos tucanos, porque me explica os motivos. Né? Isso é uma coisa que a gente quer e a gente vai cobrar do Ministério Público, da Justiça, um tratamento igualitário. Não pode ter uma condução partidarizada para pegar o PT, para pegar o presidente Lula. Tem que se investigar todos. Agora, se teve tantas irregularidades, arbitrariedades nesse processo todo da Lava Jato, por que outras instâncias, porque o juiz Moro é de primeira instância, por que outras instâncias não refizeram decisões tomadas por ele? Eu acho que tem o seguinte, infelizmente, eu acho que o STF tinha um papel de colocar um limite em muitas coisas. Pois é, mas em muitas agora coisas. não... Eu até agora não entendi uma decisão do STF sobre a prisão dos condenados, que a Constituição nossa tem um artigo que é claro. Você só pode ser preso depois do trânsito e julgado. Trânsito e julgado. Gente, o STF disse agora que pode ser em segunda instância. Isso teve um papel central no Lava Jato. Que foi um papel para aumentar as delações. Aumentou o poder do Moro. Porque tudo que o Moro decide, o TRF na 4ª região tem confirmado. Sim, mas até isso, o próprio TRF poderia reformar algumas decisões que estavam fora. Tem gente, sabe qual é o problema? Tem gente que não tem coragem de enfrentar a coisa da pressão da mídia, da dita opinião pública da mídia. Tem muita gente que concorda com o Moro, por isso, quando ele faz uma coisa... Tem, mas eu acho que está tendo também uma certa posição aqui de... a Rede Globo, a mídia, tem um clamor das ruas, eu não quero mexer com isso. E deixam as coisas acontecer. Eu acho que isso é um equívoco. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor, como senador, participou da escolha de da aprovação de vários ministros do STF. Vários. Foram vários escolhidos. Como é que era esse processo? Poderia ter sido melhor? Porque, evidentemente, não é o único aqui que está decepcionado. Uma postura, vamos dizer assim, alguns dizem omissa, outros dizem amedrontada, outros dizem... De ministros que não se colocam, assim, com mais firmeza com relação às garantias constitucionais que estão no país aí, que nós temos no país. Como é que entende isso? Como é que dá... Que erro foi esse que foram escolhidos ministros que
desse Olha, ponto de vista. você tem grandes nomes no Supremo. Agora você veja o nome do Marco Aurélio. Marco Aurélio é um sujeito de uma coragem pessoal grande. Marco Aurélio não tem relação nenhuma com o PT, muito pelo contrário. É um crítico, né? Mas foi um cara que teve coragem. Vários momentos. Agora, para ter coragem com isso, ele paga um preço. Quando eu falo coragem mesmo. Porque deve encher as redes sociais dele de coisas contra, ataques. Tem gente que pode sentir nas ruas, nos aeroportos da vida. Mas é uma característica pessoal do ministro Marco Aurélio que é coragem. Que não tem isso. Se feriu, ele fala. É algo que tem que ser aplaudido. Eu acho que tem muitos ministros ali com boas posições. Eu acho que as coisas estão ficando graves. A gente, quando eu falo caminhando em algumas medidas de um estado de exceção, eu acho que isso pode acabar despertando o Supremo, porque eles estão avançando. Agora, eu volto a dizer, ele tem que investigar tudo. A gente quer que ele investigue tudo. Agora, faça investigação mais sóbria, para de espetáculo e respeita a legislação. A gente não pode fazer. Essa coisa de prisão preventiva, ninguém grita sobre isso. Isso é inconstitucional. Agora, Prisão preventiva tem regras. Você deixa lá o cara mofando 9 meses, aí o cara entrega a qualquer um, meu amigo. Faz aí delação. Essa delação, a gente não pode acreditar em todas as delações. Porque o cara falou é verdade. Né? Porque a gente tem que ver as circunstâncias. Tá cheio, eu tô dizendo, tá cheio de ladrão delator, saindo da cadeia, cheio de dinheiro no bolso e rindo. É uma situação que está acontecendo. Agora, esse depoimento do ex-presidente Lula, da forma como foi feita, você acha que pode ser uma mudança aí no apoio à Lava Jato? Tem já... pode, a partir daí, começar a reduzir o apoio popular? Eu acho que foi um tiro no pé do Moro. Porque todas essas ilegalidades que estavam sendo feitas estavam ficando em segundo plano. Muitos advogados dizem isso, advogados pela democracia, tem um conjunto de juristas, estão dizendo isso. Mas é uma discussão que fica presa entre os advogados, entre os juristas. A discussão não tinha... Quando passou em relação ao presidente Lula, e ele teve apoio nesse mundo jurídico gigantesco, porque praticamente tudo que jurista respeitado de direito, tirando a Associação de Procuradores do Ministério Público, e todos os juristas de respeito desse país ficaram contra o que aconteceu. Então eu acho que foi um tiro no pé, chama a atenção de outras ilegalidades que possam acontecer, e eu acho que ele errou muito. E polarizou muito a divisão política no país também. Né? Nós estamos num momento que é um momento novo, um momento que nós todos temos que ter muita responsabilidade. E é por isso que eu falei aqui no começo, que nós vamos fazer no dia 18, nós não queremos estimular conflito. Esse é o jogo dos fascistas de direita. Então é um momento que a gente está vivendo uma pressão grande, porque tem uma parte da nossa base que está indignada também, que está revoltada. Tem um clima de polarização muito forte na sociedade. Eu acho que aquela operação, aquela condição coercitiva foi um desserviço à democracia brasileira. Uma pergunta de Luiz Fontoura do Amaral. Senador, o senhor acha que Dilma cumprindo o mandato até 2018 e Lula sendo eleito, como muitos petistas acreditam, a oposição com a postura que está exibindo hoje está cometendo suicídio? Eu acho que a oposição achava o seguinte: a Dilma está impopular, acho que o Aécio pensou muito isso. Então eu vou atacar, e eu vou subir, vou ser o grande nome do futuro, vou ganhar a próxima eleição. Porque esse era o jogo. Se eu disputei a eleição, então eu sou o grande nome para ser o próximo. Eu fui segundo, né? Porque tem sempre isso. O que aconteceu? Aconteceu o contrário. Porque eles erraram na dose nessa briga política. O Aécio parece aquele cara que quer só... É só a luta do poder pelo poder. Não apresenta uma proposta. Então eles ficaram nisso. E o que aconteceu? O Ibope fez uma pesquisa em novembro, avaliando as rejeições. O Lula apareceu com a rejeição de 55%, o Serra 52%, a Marina 51%, e o Aécio 47% ou 49%, uma coisa dessa. Na verdade, o que está existindo hoje no meio do povo, a oposição pensava que ia, com essa radicalização deles, ficar tranquilos, bailarem. O que aconteceu é que o povo está rejeitando todo mundo. Nós estamos caminhando no Brasil para uma situação parecida da Argentina na década de 90, onde o povo argentino disse que se vão todos. É isso que está crescendo no país.
E eu acho que a postura da oposição E isso não é bom. não é bom para O que ninguém. a gente tem perigoso. depois disso? Vão todos Pode, o que a pode gente ser tem perigoso. depois? O que teve na Itália depois disso? Berlusconi. Berlusconi. O que teve em vários momentos da história, a gente pode ter uma solução bonapartista, de um salvador da pátria. Um que- aventureiro. um aventureiro. Caçador de marajás. Um aventureiro. É uma coisa como essa qualquer. Que venha por fora das estruturas partidárias. Né? Um juiz, quem sabe? Do jeito que vai. Já tivemos dois, né? Você é o segundo. Então, veja bem, a situação é essa. O que eu achei que aconteceu? Eu pensei que a oposição agora, eles começaram a ensaiar um discurso mais propositivo. Ah, vamos apresentar nossa agenda e tal, para a saída da crise. Agora mudaram. Voltaram. Voltaram. Agora a tese é o quê? Trancar a pauta até do legislativo. Eu disse hoje, pessoal, vocês estão dizendo ao povo brasileiro no meio dessa crise que vocês simplesmente não querem nem que a gente trabalhe aqui. Que a gente está parado à busca do impeachment. Está parando o país e vai parar o Congresso. Então, eu acho que é uma aposta arriscadíssima da oposição. Desse jeito, nós estamos indo para o colapso desse sistema político que está aí. Agora, já está colapsado. Houve uma mudança. Mas é um negócio que pode afundar todos. Nós que estamos aqui do lado do governo e a oposição. Porque o caminho da oposição é um caminho... Falta a oposição, Paulo Pereira, se eles fossem mais... Eles tinham apresentado propostas, discutido com o povo propostas, e eles não fazem isso. O que falta ao governo? Em um minuto. Falta ao governo é mudar de rumo e colocar na cabeça da Dilma que a coisa mais importante é a gente diminuir o tamanho da recessão, diminuir o tamanho do desemprego para mais à frente voltar a crescer. A gente não pode chegar a 13% de desemprego. Tem previsão no final do ano de 13% de desemprego. A gente tem que fazer alguma coisa para impedir isso. Bem, agradecemos o nosso convidado de hoje, o senador Lindenberg Farias, sua combatividade, sua disposição de luta. Agradecemos também a Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters, e Denise Bacontina, superintendente da Agência Brasil. E agradecemos especialmente a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem temos um novo encontro marcado na terça-feira com mais um Espaço Público, às 11 da noite. Até lá.